Graças a paz, igreja, bom dia a todos. Pode se sentar. Glória a Deus por esse momento. Antes de nós entrarmos na palavra do Senhor, convido você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, que nesse momento agora você apresente diante do Senhor. Deus é aquele que tem nos sustentado, tem nos abençoado. E nesse momento agora eu convido você mais uma vez a apresentar diante do Senhor. A palavra diz em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, versículo 7, eu vou ler. Cada um contribui de acordo com o que decidiu no coração, não com tristeza nem por constrangimento, pois Deus ama a quem contribui com alegria. Convido você mais uma vez, feche seus olhos, vamos estar orando. Pai, nós te agradecemos por esse momento, obrigado por aqueles que têm ofertado, por aqueles que têm dizimado, Pai. Que a tua misericórdia e graça esteja sobre cada vida, os abençoando, Pai. Por aqueles que também passam por privações, por necessidades, ó Pai. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, seja o provedor, dando a Deus uma válvula de escape, Deus abrindo uma porta de emprego, ó Pai. Que a tua misericórdia também esteja sobre essa vida, sobre todos, ó Pai. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Obrigado por tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Se você trouxe o seu dízimo, sua oferta, fica à vontade. Também tem como fazer pelo Pix, fiquem à vontade, tá bom? Irmãos, nós estamos dando a continuidade à série de mensagens Quem Sou Eu? E a resposta de hoje será Eu Sou o Santo. E nesse momento eu convido você a abrir sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 3. Assim que você encontrar, peço mais uma vez que com reverência você se coloque de pé, para que nós possamos fazer a leitura juntos. 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. A palavra diz assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz sejam convosco, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode se sentar. Quem sou eu? Nós estamos em uma série de mensagens. Quem sou eu? E hoje a resposta é: Eu sou santo. Quando nós ouvimos a palavra santo, a primeira coisa que vem na nossa mente é alguém perfeito, puro, ou alguém ou alguma divindade. Jamais atribuímos a palavra santo a uma pessoa que fica devendo em uma quitanda. Nunca dizemos isso. Este santo homem ficou devendo. Mas dizemos assim: lá vai aquele caloteiro que não pagou. E não chamamos de santo porque nós entendemos que santo é alguém puro, alguém que não comete erros, alguém que não comete pecados. Santo é uma das palavras mais mal compreendidas em o nosso vocabulário cristão. Em determinado ponto da história cristã, as pessoas passaram a chamar os primeiros apóstolos de santo. E sem sombras de dúvidas, a igreja, a raiz disso é a idolatria. Mas talvez tal qualidade tenha sido dada pelo fato de que Deus, por meio dos apóstolos, operou inúmeros milagres. Entre esses inúmeros milagres, eu convido a você a abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. Olha o que a palavra diz. Pedro e João subiam ao templo na hora da oração, a nona. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para a porta do templo, chamada Formosa. Todos os dias o punham ali para pedir esmola aos que entravam. Quando viu Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: Olha para nós. E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro lhe disse: Não tenho prata nem ouro,
Mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E pegando-lhe pela mão direita, levantou. Imediatamente os pés e tornozelos do homem se firmaram. E ele, dando um salto, colocou-se em pé. Então começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Irmãos, aproveitando essa passagem, gostaria de abrir um parênteses e falar a respeito da oração. Algo muito importante a dizer é que quem faz o milagre é Deus, nunca será o homem. E quando nós observamos, nós vemos nessa passagem que Pedro reconheceu isso. No versículo 12, as pessoas ficaram admiradas. E Pedro disse: por que vocês estão olhando para nós? Como se fôssemos nós que tivéssemos poder. Em outra situação, registrada em Atos capítulo 10, do versículo 25 ao 27, Cornélio, ao ver Pedro, ele se dobra em adoração a Pedro. E Pedro, olhando para Cornélio, fala assim: ei, levanta, eu sou homem como você. E Pedro faz isso porque Pedro sabia quem ele era. Ele era a criatura e não o Criador. Pois se ele compreendesse que ele fosse o Criador, se ele estivesse passando por uma crise de identidade, com certeza Pedro receberia adoração. Irmãos e irmãs, o coração do homem é inclinado à idolatria. Esse é o motivo de multidões se prostrar diante de homens ou de alguma estátua, de barro ou de gesso. É Deus o Todo-Poderoso que opera milagres. Assim como Deus usou a vida de Pedro, neste momento, curando este homem aleijado, Deus pode usar da minha vida e da sua vida também, desde que seja para a sua própria glória e vontade, e não para o nosso reconhecimento. Muitas pessoas têm se perguntado por que Deus não usa desta mesma maneira como usou os apóstolos, por que Deus não nos usa? E a resposta é simples, é porque nós não oramos. Só oramos quando nós estamos em apuros. Oramos somente quando o problema é nosso. Agora, se meu irmão está sofrendo, pouco me importa. O importante sou eu. Um pensamento egoísta assim Deus aprova? Pense um pouquinho, reflita comigo. Desde a minha infância, frequento reuniões de oração. E sempre quando a motivação da oração era correta, eram poucas pessoas que apareciam. Agora, quando havia uma barganha no meio, a igreja lotava. Como, por exemplo, a igreja que faz uma reunião de oração para a prosperidade. Por causa disso, o frio e o horário jamais eram barreiras, mas a igreja transbordava e lotava. E vejam comigo, a palavra de Deus em Atos capítulo 12, versículo 5 ao versículo 7. O Diego tem colocado ali, para aqueles que não têm encontrado e tenho falado de maneira rápida, mas você que me assiste em casa, acompanhe comigo Atos capítulo 12, versículos 5 ao 7. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com 2 algemas e sentinelas, montava guarda à entrada do cárcere. De maneira repentina, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou: depressa, levanta-te. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Daí no versículo 12 diz que Pedro foi até a casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente havia se reunido e estava orando. Irmãos, o ponto aqui, o que eu quero apontar para vocês nessa passagem, é que a igreja estava reunida, unida em oração. Eu entendo a dificuldade de muitos, cada um tem sua dificuldade. Sei também que muitos têm orado em seus lares, e digo para vocês, continuem orando nos seus lares. Mas é de extrema importância nós, como parte da igreja do Senhor, se reunir para orar. Observe em Atos que acabei de ler, a igreja primitiva, eles estavam unidos, eles estavam reunidos em um local para orar. Aqui este relato em Atos é um contexto de perseguição, é um contexto de sofrimento, é um contexto de muita dificuldade. Porém, a igreja estava reunida para orar. Estamos ainda vivendo em um contexto de pandemia. Muitos estão sofrendo e nós, cristãos, estamos apáticos.
sonolentos, frios, sem empatia alguma para com o próximo. Muitos nunca experimentaram o poder de Deus em oração, é porque não oram. Preferem perder tempo em rede social. E como disse John Piper, um pastor americano, uma das maiores utilidades do Twitter e Facebook, e eu coloco um a mais, Instagram, será provar no último dia que falta de oração não era por falta de tempo. Não espere seu lar ser devastado pela Covid para orar. Orar é relacionamento, oração é relacionamento. Não pense que o dia mau só acontece com o seu vizinho. Sabe por quê? Porque você é vizinho de alguém também. Agora, voltando para o assunto. É bem provável, irmãos, que esta condição de santo que os apóstolos receberam foi devido aos milagres. Como mencionei usando a vida de Pedro. E também porque o coração do homem é um coração idólatra. E dessa forma nós ouvimos falar de São Paulo, São Pedro, Santo André, entre outros. O que me faz acreditar que seja isso, e quando eu observo a tradição católica romana, nós vemos nessa tradição que pessoas que alcançaram realizações incomuns, elas muitas das vezes são chamadas de santo. Como, por exemplo, aqui no Brasil. Frei Galvão, sendo canonizado pelo Papa Bento em 2007, tornando-se o primeiro santo nascido no Brasil. Agora, entre os evangélicos, geralmente pensamos em santo como pessoas excepcionalmente devotadas e santificadas. Por incrível que pareça, muitos pastores são vistos pelas suas ovelhas como santo. Ou seja, homens infalíveis, no sentido de serem puros, perfeitos, semideus, ou Deus. Mas ambos, tanto na tradição católica romana, como no contexto evangélico, ambos deturpam o verdadeiro sentido e aplicação da palavra santo. A verdade, porém, irmãos, que todo crente é santo. Por esse motivo, as saudações do apóstolo Paulo em suas cartas normalmente incluem algo assim. Efésios, como por exemplo, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão com os bispos e diáconos em Filipos. Colossenses, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos. Até mesmo Paulo, ao se dirigir à igreja em Coríntios, aos irmãos ali, que era uma igreja problemática, que era uma igreja sem estrutura, Paulo escreve dizendo assim, a igreja de Deus em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. De fato, irmãos, ser santo não é uma aquisição espiritual alcançada pelo homem, ou um reconhecimento desta aquisição. Em vez disso, é um estado ou condição a qual Deus leva a cada crente a ser santo. Portanto, todos os cristãos são santos. É muito triste e lamentável que haja tantas pessoas que não compreendam, não entendam corretamente o significado de uma palavra tão simples, santo. Utilizaram uma palavra que se aplica a todos os cristãos para sugerir que existe uma classe especial, elitizada. É algo muito equivocado. Rouba da igreja importantes verdades. Que esta palavra quer comunicar, que Deus quer comunicar através dessa palavra à sua igreja. Mas qual é o verdadeiro significado de ser santo? Estreitamente associados à palavra santo estão as palavras santificar e santificação. Essas três palavras no grego pertencem à mesma família de palavras, ágios, agiasmos e agiazo. Esse é o motivo de Paulo se referir aos coríntios como aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Assim, irmãos, santo é aquele que foi santificado. Se você já é crente há algum tempo, pode estar pensando, mas a santificação não é um processo? Não é um processo de se tornar mais santo? Exato, é isso mesmo.
A santificação é um processo pelo qual Deus, por meio do Espírito Santo, transforma os nossos pensamentos, a nossa motivação, o nosso comportamento e se amolda à santidade, para assim viver uma vida que se concentra em Deus. Mas santidade, santificação, ser santo, não se resume apenas nisso. Isso não é tudo. O significado básico do verbo santificar, presta bem atenção, é separar. O santo é alguém que foi separado. Separado para quê? Ou melhor dizendo, para quem foi separado? A resposta é, alguém que foi separado para Deus. Observe comigo a expressão de Paulo e Pedro. Eles utilizam expressões semelhantes para se referir aos cristãos. Olha o que Paulo fala, Tito capítulo 2, versículo 14. Cristo Jesus que se entregou a si mesmo por nós para purificar para si um povo todo seu. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer? Separar para si um povo. Pedro dizendo em sua carta, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, nessas duas passagens, nós vemos uma linguagem de posse. Deus separando, ou seja, santificando um povo para si, por intermédio de Jesus Cristo. Como santo, nós aqui não possuímos uma tal liberdade de fazer o que nós queremos. O santo é alguém que não pertence mais a si mesmo, e nem é dono de si mesmo. Ele é alguém que foi escolhido e separado. Com isso ele foi comprado. E um exemplo que talvez traga uma compreensão a todos que aqui estão. Na antiguidade havia comércio de escravos. Algo muito comum naquele tempo. Apenas vou usar do exemplo da escravidão que ocorria no Oriente Médio, para ilustrar o ponto que eu quero que vocês compreendam, tá? Um homem de muitas posses, muitas das vezes viajavam dias. E ele ia a tal comércio de escravos. E chegando até esse comércio, o que este homem fazia? Este homem olhava e ali havia vários escravos. Então ele apontava o dedo, escolhendo um escravo. Assim, o escravo ele era solto das suas correntes e ele era separado dos demais. E em seguida, este homem pagava por aquele escravo. Então, este escravo era marcado com um sinal como sua propriedade. O que eu quero dizer, irmãos, é que o nome escrito no título de propriedade da sua vida não é mais aquele pelo qual você é conhecido. Pois um dia Jesus foi até o seu encontro e te escolheu entre muitos. Assim você foi separado e comprado. As correntes que aprisionavam a sua vida foram removidas, foram destruídas. O detentor do título de propriedade da sua vida é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. E isto é o significado de quando nós dizemos, Cristo é o Senhor. Quando dizemos assim, Jesus, Tu és o nosso Senhor, estamos dizendo assim, Tu és o dono da minha vida. Infelizmente para muitos esse conceito de Senhor é algo muito radical e muitas das vezes é um conceito muito ofensivo. Porque é um conceito que nem eu mesmo pertenço a mim mesmo, mas a Deus. Nós fomos comprados por um preço. E o preço foi o sangue do Filho de Deus, derramado para a nossa salvação. Portanto, nós fomos comprados. Já não pertencemos a nós mesmos, mas somos propriedades de Jesus Cristo. Portanto, nós precisamos ponderar as nossas atitudes diárias, se estamos agradando ao nosso Senhor, ou seja, o nosso proprietário, Senhor Jesus Cristo. Portanto, a palavra diz assim em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Toda a nossa vida deve ser para a glória de Deus. Como santo, já não pertencemos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo. Portanto, todo cristão é santo, ou seja, separado por Deus. Somos separados
por Deus, pela obra do Espírito Santo, para ser uma propriedade exclusiva de Jesus Cristo. E isso é central em nossa experiência de salvação. Considere comigo essas duas passagens e presta bem atenção na leitura. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Olha o que fala. Mas, irmãos, amados do Senhor, devemos sempre agradecer a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. E para isso vos chamou pelo nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora Pedro falando em 1 Pedro capítulo 1, do 1 ao 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Irmãos, observe comigo nessas duas passagens, que tanto Paulo como Pedro, eles ligam a obra santificadora do Espírito Santo. Longe de ser uma segunda etapa na vida cristã. Na verdade, é a primeira etapa. Em razão da obra da separação do Espírito Santo, é que nós cremos na verdade do Evangelho. E confiamos em Cristo como nosso Salvador. Se hoje nós estamos aqui reunidos, ouvindo da palavra do Senhor, é porque o Espírito Santo trabalhou no nosso coração. Primeiro. Em Efésios capítulo 2, versículo 14. Estávamos mortos em nossos pecados, mas Ele nos deu a vida. 2 Coríntios capítulo 4, do 4 ao 5. Nossa mente estava cega por Satanás, mas Ele a abriu para o entendimento. Sim, cremos no Evangelho, porque o Espírito nos separou para sermos propriedade de Jesus Cristo. Sim, obedecemos a Jesus ao crermos nele, por causa da obra da separação do Espírito Santo. Não há salvação à parte da obra santificadora de Deus. Ele nos amou primeiro. Esse é o motivo de nós amá-lo. Somos santificados em Cristo. Lembre-se, em Cristo. Assim a obra do Espírito é nos unir a Cristo, fazendo com que Ele seja nosso representante diante de Deus em sua vida sem pecado e em sua morte. E também como fonte de nossa vida espiritual, à medida que nós somos enxertados na videira. Isso significa que a obra santificadora do Espírito é bem mais do que uma simples mudança de rótulo, como de pecadores para santo. É uma transformação de coração. É da natureza da vida. Seja em uma planta, seja em um animal ou no ser humano, crescer e alcançar a maturidade. Ou seja, uma condição de desenvolvimento e aprendizado. O mesmo acontece na vida espiritual que recebemos de Deus. Com diferença essencial de que nunca alcançamos a plena maturidade espiritual nessa vida. Isso é um ponto, essa é uma realidade. Esse crescimento espiritual tem sido chamado de santificação. Durante a história da igreja, todos aqui conhecem essa palavra, santificação. E para distinguir essa santificação, eu vou usar o nome de santificação progressiva. E preste bem atenção, é uma expressão muito usada pelos teólogos e estudiosos. Talvez a grande maioria nunca ouviu isso. Talvez para a grande maioria a santificação era apenas um ponto. E preste atenção. Para muitos era apenas um só conceito. Até agora, eu dei a resposta. Quem sou eu? Com a resposta, eu sou santo. Baseada em uma santificação definitiva. Aquela que nos torna santo pela obra do Espírito Santo somente. Somente pelo Espírito Santo. Nós somos conduzidos a Cristo. E ocorre em um momento específico da nossa vida, ao crer em Jesus Cristo, ou seja, no ato que nós cremos em Jesus como nosso Senhor, nós somos santificados de maneira definitiva. Esse é o motivo do apóstolo Paulo se dirigir à igreja em Colossenses, em Efésios, em Filipenses, como aos santos. Mas essa santificação, ela continua.
Eu diria que após nós termos sido alcançados pela graça de Cristo, trazidos pelo Espírito Santo a Jesus Cristo, e assim santificados, agora entra a segunda parte da santificação. E ela é chamada de santificação progressiva, onde envolve os nossos esforços, nossa responsabilidade. Irmãos, embora sejamos dirigidos e capacitados pelo Espírito Santo, como acabei de mencionar, se você está aqui, é porque o Espírito Santo trouxe você. Se você tem compreendido da palavra do Senhor, é porque o Espírito Santo tem trazido a plena conhecimento à sua mente, tem abrido a sua mente para você compreender. Mas existe a santificação progressiva, e eu falo esse nome para separar, para que você possa compreender. E ela é uma santificação que continua, onde envolve os nossos esforços, a nossa responsabilidade. Embora nós sejamos capacitados pelo Espírito Santo, nós temos a nossa responsabilidade, que é de percorrer essa vida em santidade. E uma passagem que deixa bem claro, é que Deus nos ajuda e nos capacita, está em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque é Deus que produz em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. E uma dessas implicações de viver como santo é que nós somos propriedades de Jesus Cristo. Devemos ser cristãos motivados a viver uma vida santificada. Devemos ter gratidão e amor pelo que Deus fez por nós em Jesus Cristo. Algo que foi nos revelado através da sua palavra. Irmãos, se nós compreendêssemos a gravidade do nosso pecado, do nosso próprio pecado, nós compreenderíamos o amor que Deus teve e tem por nós. Então, portanto, quem sou eu? Sou santo. Sou alguém que foi escolhido por Deus, ou seja, separado, santificado, separado para Deus, por meio de Cristo, sendo capacitado pelo Espírito Santo a viver uma vida em santidade. Observamos então que desde o começo até o fim é obra do Espírito Santo em nós. Não pertenço mais a mim mesmo, mas sim a Deus. Fui comprado pelo sangue de Cristo, declarado santo por Deus e separado para Deus, por Deus, para viver uma vida em desenvolvimento espiritual, santificada para a glória de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 1 e 2, que nós lemos no início, fala assim, Paulo dizendo, e presta bem atenção, a igreja de Deus em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos com todos os que estão em todo lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Temos um coração radicalmente transformado, santificado, para sermos santos. Por meio de Cristo, digo a todos que aqui estão e me assistem, Cristo rompeu de maneira definitiva a escravidão do pecado que estava sobre nós. Já não somos mais escravos do pecado, pois o Espírito Santo habita em sua igreja. E em Cristo, somos declarados santos. E agora gostaria de fazer uma conclusão para que você compreenda. Quando nós lemos aqui, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, Paulo diz assim, a igreja de Deus em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus, ou seja, aos separados, para Cristo, em Cristo. E isso, a primeira etapa, é obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos abre o entendimento. É o Espírito Santo que nos conduz à pessoa de Jesus Cristo. Não são os nossos méritos em nenhum ponto. Mas nós somos chamados, como o apóstolo Paulo fala aqui, chamados para serem santos. E o ponto que faz nos entender nessa tal capacidade de viver uma santidade é quando o apóstolo Paulo ele fala assim, porque é Deus que produz em vocês tanto o querer como o realizar, ou seja, é obra do Espírito Santo que nós vamos viver em santidade. Por isso eu separei esses dois conceitos, em
Santificação definitiva e santificação progressiva, que é algo que continua. Mas, enfim, todas elas são obra do Espírito Santo. A segunda é aquela a qual nós temos a responsabilidade. E Paulo está dizendo isso para uma igreja que é problemática. Uma igreja que não tem estrutura, onde muitos viviam no pecado. Ele está dizendo assim, a igreja de Deus em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus, ou seja, aos separados por Cristo, aqueles que foram conduzidos pelo Espírito Santo a Cristo. Não foi por méritos seus, mas foi o Espírito Santo que conduziu vocês à pessoa de Jesus Cristo. Chamados para serem santos, ou seja, para viver uma vida de santificação, de santidade, uma vida centralizada na pessoa de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ou seja, Deus é aquele que enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, para nos resgatar. Ou seja, nós estávamos escravizados pelo pecado. Nós estávamos em Adão. Mas foi da vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a qual nos escolheu entre muitos. E nos santificou e nos separou. E isso foi a obra do Espírito Santo no nosso coração, que nos fez enxergar, que nos fez, alguém que estava em Adão, ser conduzido em Cristo, para vivermos uma vida em santidade. E assim Deus enviou o seu Filho, para morrer no nosso lugar, para pagar um preço, por cada vida que aqui está, porque nós estávamos aprisionados no pecado. Nós estávamos no corredor da morte, mas Ele nos escolheu e semeou, e nos separou, e marcou na nossa vida: você é a minha propriedade, você é meu. E portanto nós estamos aqui para dizer que Ele é o Senhor, ou seja, o Senhor é o dono da minha vida. Porque eu estava em Adão, aprisionado nos meus pecados. E o Senhor me escolheu, tirou as algemas que me prendiam, me libertou, me separou, me tirou dessa escravidão do pecado e colocou dentro do meu coração o teu espírito, removendo esse coração de pedra e me dando um coração de carne, para que eu possa compreender o que a palavra diz. Irmãos, temos um coração radicalmente transformado, santificado, para sermos santos. Cristo é aquele que rompeu de maneira definitiva a escravidão do pecado sobre nós. Portanto, nós podemos dizer: quem somos nós? Eu sou santo. E não santo no sentido de que você é alguém sem pecado, puro. Não. É porque Cristo é o nosso representante diante do Pai. Portanto, quem sou eu? Eu sou alguém que em Adão estava aprisionado nos meus pecados. E a sentença já estava declarada. Eu estava no corredor da morte. Quando de repente Deus interviu na história da humanidade, enviando o seu único filho, com amor e misericórdia e graça. E assim Ele escolheu. E separou, santificou. Trocou esse coração que é de pedra, colocou um coração de carne, que é obra do Espírito Santo, porque o Espírito Santo foi dado sobre vós. E nos libertou. E hoje eu posso dizer que eu sou santo. Alguém separado por Deus. Sede santo, porque Ele é. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos compreender o tão grande amor, se nós compreendêssemos o quanto nós estávamos mergulhados no pecado,
se nós tivéssemos a dimensão, que Deus traga à sua mente o tão grande amor que foi derramado sobre cada coração. Porque em nenhum de nós teríamos mérito. Mas Cristo nos escolheu e nos separou para a glória do Pai. E eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos e agradecer ao Senhor com um coração grato, louvando a Deus que nos santificou em Cristo Jesus e nos chamou para serem santos. Com todos aqueles que estão em todo lugar deste mundo e que invocam o Senhor Jesus. Pois Jesus é o nosso Senhor. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado a Deus, porque nós somos santificados pelo teu Filho Jesus. E o Espírito Santo é aquele que tem nos capacitado. O Espírito Santo é aquele que tem transformado de maneira radical o nosso coração. Deus, que o Senhor possa trazer a compreensão de cada um que aqui está. Que é o Senhor que produz em nós o querer, o realizar. Pai, que o Senhor traga a compreensão de cada vida que aqui está, Pai. Que nós somos santos. Porque um dia o Senhor nos amou, Pai, e tem nos amado, nos escolheu e nos separou. Que a tua misericórdia esteja sobre cada coração, Pai, nesta manhã. Que os irmãos que aqui estão, aqueles que nos assistem, possam compreender da tua mensagem, Pai. E viver uma vida grata, Pai. Uma vida feliz, Pai. Em gratidão pelo sacrifício que o Senhor fez naquela cruz, Pai. Pai, muito obrigado pelo teu amor, Pai. Pai, que o Senhor continue nos ajudando, Pai. Nessa santificação que envolve os nossos esforços, a nossa responsabilidade. Que nessa santificação progressiva, Pai, o Senhor dia após dia, através do Espírito Santo, possa nos capacitar, ó Pai, a viver uma vida piedosa, uma vida centralizada no Senhor, ó Pai. E desde já eu te agradeço. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém.